Fala pessoal, meu nome é Matheus. E o meu nome é Gustavo. Nós somos estudantes de Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Pelotas. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre química e a química que está presente na engenharia eletrônica. Bom, vamos começar. O que é química? Química é a ciência que estuda a matéria. E a matéria o que é? A matéria é o que compõe um corpo sólido, como por exemplo as placas de circuitos, objetos comuns do nosso dia a dia, como celulares, televisores. Estudamos o corpo, a estrutura e a formação da matéria. Este é o átomo, e a partir do átomo formam-se moléculas, e a junção de moléculas forma-se a matéria. Desta forma, podemos concluir que tudo que existe ao nosso redor, a química estuda. A química serve para explicar fatos naturais que acontecem no nosso dia a dia, como a oxidação de compostos eletrônicos. E agora veremos como a química se faz presente na eletrônica. A química está presente na grande maioria dos componentes eletrônicos, seja na sua composição, usando os materiais utilizados na sua construção, ou na forma como determinado dispositivo funciona. Os resistores, por exemplo, são componentes que têm como principal função converter energia elétrica em energia térmica. Sua composição pode variar de resistores feitos de grãos de carvão envolvidos por um material de preenchimento, como a cerâmica, até resistores que alteram sua resistência conforme a incidência da luz. Estes funcionam através de uma reação química onde o sulfeto de cádmio ou selenete de cádmio, materiais encontrados em sua composição, reagem com a iluminação, provocando a liberação de portadores de carga elétrica, fazendo com que a resistência diminui conforme a luz aumenta. Como outro exemplo da aplicação da química na eletrônica, podemos citar as tão famosas pilhas, que são basicamente a conversão de energia química em energia elétrica. Nas pilhas não recarregáveis são encontrados zinco, grafite e dióxido de manganês, que pode evoluir para óxido e hidróxido de manganês. Materiais esses que têm grande capacidade de guardar energia, além de incluir alguns elementos que ajudam a diminuir a corrosão, como mercúrio, chumbo, cádmio e índio. Como menção de outros componentes que também utilizam a química, temos os capacitores, que são utilizados para armazenar energia elétrica temporariamente. Temos também os diodos, que permitem que a corrente flua em uma das direções, mas impede que flua na outra. Temos também as fontes de alimentação, que transformam a energia que chega até ela em uma energia apropriada para certo aparelho. E temos também os geradores, que geram energia. Agora entraremos mais a fundo nos componentes eletrônicos. Além dos resistores de carvão, existem resistores de película metálica ou película de carbono, fio metálico bobinado e os termistores. Os resistores de carvão são os componentes mais importantes na parte elétrica. São encontrados em diversos valores de resistência e potência. Em sua composição, os grãos de carvão são misturados com um material de preenchimento. O mais conhecido é a cerâmica, mas também pode ser a borracha vulcanizada, e inseridos com um envoltório tubular. Existem também os de película metálica ou película de carbono. São os mais encontrados em placas eletrônicas, pois ele possui um tamanho pequeno e seu custo é barato. É composto por uma película de metal ou carbono em volta de um cilindro de cerâmica. Já os de fio metálico bobinado trabalham com baixas resistências e altas potências. Geralmente são usados para dissipação de calor e possuem precisão baixa, ou seja, sua resistência varia muito. É composto por um fio condutor enrolado em volta de uma cerâmica. Além desses, temos os termistores, que são os mais avançados que a gente possui. Eles são resistores que variam conforme a incidência da luz. Quanto mais luz sobre ele, menor a resistência. E quanto menos luz, maior sua resistência. Ele é composto por uma trilha ondulatória de sulfeto de cádmio ou de seleleto de cádmio. A iluminação provoca a liberação de portadores de carga elétrica, fazendo com que a sua resistência diminua. Agora falaremos sobre os capacitores. Os capacitores são usados para armazenar energia elétrica, temporariamente. É composto de dois materiais condutores isolados por um material elétrico. Eles podem ser feitos de cerâmica
podem ser capacitores eletrolíticos, capacitores de poliéster, de tântalo e de mica. Os capacitores de cerâmica são um dos capacitores mais conhecidos e usados. Tem suas camadas de metal separadas por uma camada de cerâmica e não costuma ter grande capacitância. Os capacitores de eletrolítico têm seu material dielétrico de uma espessura extremamente pequena. É composto por duas folhas de alumínio separadas por uma camada de óxido de alumínio, enroladas e embebidas em um eletrólito líquido e possui polaridade. Os de poliéster possuem várias camadas de poliéster e alumínio, o que o deixa com tamanho pequeno. O de tântalo, sua composição interna é a mesma do capacitor eletrolítico, porém o óxido usado é o óxido de tântalo. O de mica, o material dielétrico é a mica. Suas placas são de prata e envolvem uma folha de mica. São usados em circuitos osciladores e circuitos ressonantes. Bom, agora falaremos sobre o componente diodo. O diodo permite que a corrente flua em uma das direções, mas impede que flua na outra. Isso devido à junção dos cristais dopados de silício, cátodo e anodo. É fabricado a partir de silício, elemento químico de símbolo Si, e número atômico 14. Material isolante que após a dopagem passa a ser semicondutor. O silício é preparado e passa por um processo de dopagem, onde são produzidas quantidades controladas de materiais selecionados que modificam a estrutura eletrônica, introduzindo-se entre as ligações dos átomos de silício, roubando ou doando elétrons dos átomos, gerando silício P ou N. Conforme ele seja positivo, tem a falta de elétrons, ou negativo, tem excesso de elétrons. São usados para a dopagem do silício elementos químicos como fósforo, arsênio, para cristais tipo N, ou boro e galho para cristais tipo P. Isso confere ao silício a capacidade de conduzir corrente elétrica. E o último elemento, porém não menos importante, é a fonte de uma corrente contínua, que pode ser uma bateria ou pilha, e ela ainda pode ser recarregável ou não recarregável. A bateria ou pilha é o componente que mais está ligado à química dentro de um circuito eletrônico, pois nada mais é que uma conversão de energia química para energia elétrica. As pilhas recarregáveis, dentre elas pode-se destacar a de níquel-cádmio, NiCd, devido à sua grande representatividade. Cerca de 70% das baterias recarregáveis são de níquel de cádmio. As baterias de níquel de cádmio têm um eletrodo, cátodo, de cádmio, que se transforma em hidróxido de cádmio, e outro anodo de NiOH, que se transforma em NiOH2, hidróxido de níquel. Temos também as pilhas não recarregáveis, que são alcalinas, compostas de um anodo, um prego de aço envolvido por zinco em uma solução de hidróxido de potássio alcalina, um cátodo de anéis de dióxido de manganês compactado envoltos de uma capa de aço niquelado, um separador de papel e um isolante de nylon. Podemos perceber que a química é de extrema importância para o futuro dos componentes eletrônicos e para a engenharia eletrônica, pois assim podemos utilizar e descobrir novos métodos de usar determinados materiais para a formação de novos dispositivos. Bom, galera, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal E fui! e aos guri!